Nesse vídeo nós vamos utilizar um resistor de 10 kΩ, um capacitor de 100 microfarad, jumpers, uma protoboard, o Arduino e o cabo de conexão. RC é a constante de tempo, né? No caso, como R é igual a 10K e C é igual a 100 microfarad, então multiplicando esses dois valores nós temos a constante de tempo igual a 1 segundo. O capacitor carrega em 5 taus, né? 5 constante de tempo, então 5 vezes 1 igual a 5, então ele carrega durante 5 segundos e descarrega em 5 segundos. No caso, nós vamos utilizar 6 segundos para esse experimento. O pino da tensão de entrada, vou colocar no resistor, no terminal do resistor, vindo da porta digital 8. E o GND eu vou conectar no terminal negativo do capacitor. O capacitor está em série com o resistor e a leitura de tensão no capacitor vai ser feita no nó entre o resistor e o capacitor. A porta analógica é A0. Então nós conectamos o circuito, conectamos o Arduino ao computador para compilarmos o código. Definimos o pino 8 como pino de entrada e o pino de saída é o pino A0, que é o pino analógico. VC é a tensão do capacitor e o tempo é o tempo atual e o tempo anterior é uma referência que nós vamos utilizar para mudar o estado de carga do capacitor. A variável ali de estado é booleano carga e descarga, quando for true o capacitor está carregando, quando for false o capacitor está descarregando. Nas configurações nós definimos como o pino entrada, né, o pino de saída, o pino 8, configuramos a velocidade do monitor e printamos, né, as colunas ali, tempo em milissegundos, tensão em volts para analisarmos os valores. No loop, a variável tempo ela vai estar sempre atualizando com a função milis, que vai sempre trazer o tempo atual em milissegundos, então ele vai sempre acrescentando, vai sempre salvando esse tempo e vai fazer uma comparação, né? O tempo anterior começa com 0, então se a distância do tempo com o tempo anterior já for maior ou igual a 6.000 milissegundos, ou seja, maior ou igual a 6 segundos, ele vai trocar o estado de carga ou descarga do capacitor. Se estiver carregando, vai descarregar, se estiver descarregando, vai carregar e armazena a variável, o tempo atual na variável tempo anterior. Então essa é a lógica de troca da carga e descarga do capacitor em 6 segundos. Se aqui é apenas um if para ativar as portas, de ativar a porta de saída, né? Se ele estiver carregando, então ele vai colocar a porta de saída no nível lógico alto, se não, ele vai colocar no nível lógico baixo para descarregar o capacitor. Aí ele vai ser feita uma leitura da tensão do capacitor, né, no pino A0, e esse valor ele vai estar de 0 a 1023, então a gente tem que fazer uma conversão de escala. A gente vai multiplicar por 5 e dividir por 1023 para converter esse valor que vai de 0 a 1023 para 0 a 5, né, que é o valor de tensão que sai da porta do Arduino. Então vamos printar o tempo, uma separação ali com vírgula e a tensão. Essa amostragem ela é feita de 50 milissegundos a cada 50 milissegundos, então a leitura é feita dessa forma. Nós podemos ver aqui que o Arduino ele printa os valores de tensão em volts ao longo do tempo, em milissegundos, né? Ele vai printando ali a cada 6 segundos. De 6 segundos o estado do capacitor troca de carga para descarga. Então ele vai de 0 a 5, depois ele cai de 5 a 0. Então nós pegamos esses valores do monitor, copiamos e coloquei em uma planilha, né, um arquivo CSV, para poder guardar esses valores na tabela. Então, utilizei o Google Colab, que é uma plataforma da Google, para rodar códigos em Python. Utilizei a biblioteca NumPy para resolver a convolução e a Matplotlib para printar o gráfico, para plotar o gráfico da convolução no Colab. Defini ali a constante de tempo RC igual a 1, que foi o que eu tinha calculado. T, que é o tempo total de simulação, igual a 2, e é um passo de tempo. E aí aqui vem configurações, né, do pulso retangular, que seria como se a gente estivesse simulando o pulso de tensão do Arduino, né, que vai de 0 a 6 segundos com valor de 5 volts. E aí a equação da resposta de impulso ao sistema, né, que é o HDT. Resolvendo a convolução aqui e utilizando a NumPy e plotando o gráfico com a Matplot, definindo ali o tamanho da figura, o que vai estar escrito na legenda do eixo X, do eixo Y, o título, o valor de X vai de quanto até quanto, as grades, enfim. Então aqui nós temos o gráfico, né? O de verde aqui é a resposta impulsiva, HDT, em laranja é o pulso retangular, que é simulando a entrada do Arduino, e ali é a convolução, o resultado da convolução. Também para
plotar os gráficos experimentais lidos pelo Arduino. Fiz o upload do arquivo CSV no Google Drive, aqui no Colab, para ler ele através da biblioteca Pandas. A biblioteca Pandas ela vai ler esse arquivo, vai pegar esses dados e vai plotar o gráfico. Então ali também, como no outro gráfico, né, configurações ali da Matplot para plotar o gráfico de carga e descarga do capacitor de de 0 a 12 segundos. E aqui eu juntei os dois gráficos, a convolução real, né, a simulação com os dados experimentais, com o gráfico experimental, e nós podemos ver que essa prática ela configurou-se o que era esperado.